Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia está começando para as 22 cidades do Acre. E no programa de hoje, nós vamos falar com uma das lideranças mais expressivas da Frente Popular, dono de uma oratória simples e firme e com um histórico muito vinculado aos trabalhos dos sindicatos rurais de todo o Acre. O deputado federal Nilson Mourão consegue renovar mais um mandato para a Câmara Federal. E é com ele que nós começamos a nossa conversa de hoje. Boa noite, deputado. É um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, Jorge Henrique. Boa noite a todos vocês. É um grande prazer, mais uma vez, estar aqui conversando com você sobre o nosso Acre, sobre o nosso Brasil. Deputado, depois da campanha, vitória de Binho Marques, como é que o senhor avaliou a disputa eleitoral desse ano? Bom, eu, em primeiro lugar, eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a você, a cada um de vocês, que participou desse momento de cidadania no nosso país e no nosso estado. Quero agradecer a você que acreditou no meu trabalho e que conhece o meu trabalho e que renovou mais esse mandato. Eu estou indo para o meu 5º mandato. Muito obrigado a você. Foram todos votos de consciência, votos éticos, votos programáticos, né? Muito obrigado. Meu compromisso com você é retornar tudo isso, a tua confiança em trabalho. Trabalho pelo Acre, trabalho pelo Brasil. Essas eleições elas foram marcantes na história do Acre. Elas permitiram uma avaliação do nosso governo. O governador Jorge Viana está encerrando o seu 2º mandato. O senador Tião, eu e tantos outros concluindo mais um mandato. Dizem os grandes cientistas políticos que escreveram e pensaram um pouco a história, de que o crescimento político de um povo se mede pela capacidade que ele tem de identificar projetos e programas, e não exatamente pessoas. O Acre optou, nesse momento, por um programa de governo, optou por um projeto em andamento. É claro que as personalidades também são fortes, mas o povo escolheu um caminho. Vou dizer por quê. O Binho nunca teve mandato. Ele foi sempre um técnico do governo, um bom secretário, um excelente secretário. E nós conseguimos transformá-lo em candidato ao governo e ganhar as eleições em 90 dias. Quer dizer, nós fizemos um candidato a governador vitorioso em 90 dias. Isso só é possível porque o povo compreendeu a importância de um projeto político que o Acre está vivendo. Um momento político importante, rico, e o povo identificou isso e quer continuar essa trajetória. De tal modo que essa vitória foi a vitória de um projeto, foi a vitória de um programa, foi a vitória de um jeito de fazer política que nós estamos fazendo aqui no Acre, naturalmente tendo à frente a liderança do nosso companheiro Jorge Viana. Então o senhor acha que o grande avaliado foi o governo, foi o trabalho do governo, e esse trabalho está consolidado no Estado? Eu não tenho a menor dúvida disso. Esse foi o grande avaliado. O trabalho do nosso governo está definitivamente consolidado. As pessoas identificaram um tipo de ação, de atitude, um jeito de fazer política, um jeito uma forma de gerir os recursos públicos. Nós nunca dissemos que os demais governadores que passaram não trabalharam. Nós afirmamos, e eu continuo afirmando aqui nesse programa, que o melhor governador que o Acre já teve foi o companheiro Jorge Viana. Um homem trabalhador, batalhador, com ideais, com dinamismo extraordinário. Fez pelo Acre muito, mas não fez tudo, é claro. Muito ainda precisa ser feito. E o povo identificou tudo que foi feito na zona rural, na zona urbana, na gestão pública, nos grandes projetos estruturantes, na pavimentação das rodovias, nas grandes obras. O pessoal, o povo do Acre identificou, aqui está um caminho certo. Aqui está uma forma certa de fazer política. Aqui está um modelo
de gestão que o povo acreano definitivamente aprovou e consolidou. E a Frente Popular, deputado, que ampliou nessas eleições a sua base de alianças, sai fortalecida desse processo? A frente é uma grande conquista nossa. Durante muitos anos nós éramos apenas o PT e o PCdoB. E fomos ampliando. Hoje nós temos um leque de alianças muito grande. Esses outros partidos que vieram compor conosco estão vindo e muitos reconhecendo... que não têm tradição, inclusive, de esquerda. É verdade. Né? Alguns partidos que não têm tradição de esquerda vieram compor conosco para defender esse projeto. Porque, Jorge, meu caro amigo Jorge Henrique, o que o Acre precisa mesmo é de união. Existem alguns profetas da desunião, da discórdia, que vivem semeando o joio, que querem a briga, que querem tornar o Acre um campo de guerra. Entre o governo, a prefeitura, o governo federal, gostam dessas coisas. É isso que eu chamo de politicagem. Gostam disso. E nisso levam a melhor, porque se aproveitam, se utilizam dos recursos públicos em benefício pessoal e não cumprem exatamente a missão que o povo lhes delegou. Né? O Acre precisa de união dos municípios, união do governo do estado com o governo federal. Nós somos um estado pobre, os nossos municípios, a arrecadação dos nossos municípios e do governo do estado não paga nem a folha de pagamento. Os municípios precisam do governo do estado, o governo do estado precisa do governo federal. Nós não temos saída sem essa união. É isso que nós trabalhamos. E o povo está entendendo muito bem. É claro que nós fazemos mais, estando todos unidos. Mas existem setores que ainda apostam no quanto pior, melhor. Apostam na discórdia, na picuinha, no veneno. Isso não interessa ao nosso povo. Isso não interessa ao Acre, não interessa às pessoas. Nós queremos aqui avançar o nosso nível de crescimento econômico, de geração de empregos, de obras estruturantes e colocar o Acre no outro patamar de desenvolvimento econômico e social. É isso que nós precisamos. E para isso temos que unir todos. E foi muito bom, muito bonito, muito generoso, muito exemplar. E vários setores que nunca estiveram conosco viessem agora somar junto conosco essas forças que nós chamamos de Frente Popular do Acre. E qual o segredo para essa longa vida de alianças, deputado? E diante dessa composição que envolveu partidos de tradição na esquerda, outros que não têm nenhuma tradição na esquerda, o senhor diria que hoje o Acre apresenta a melhor proposta de composição política dessas forças aí de apoio aos projetos do PT, do Partido dos Trabalhadores, principalmente porque tem à frente as lideranças que disputam o governo do Estado? Você colocou uma pergunta que é, digamos assim, extremamente inteligente para a análise dos processos políticos. Os processos políticos, normalmente, eles se desagregam muito. Eles se esfacelam, né? Basta ver as forças políticas mais tradicionais do Acre. Se esfacelaram todas. E você colocou a pergunta no ponto. Qual é o segredo para manter a Frente Popular unida? Essa pergunta é, digamos assim, a pergunta muito interessante. Você precisa, em primeiro lugar, ter respeito. Né? Veja bem que a Frente Popular foi organizada em 1990, com poucos partidos, e foi crescendo e existe até hoje. É um patrimônio do povo acreano. Mas ela só subsiste por quê? Em primeiro lugar, tem que ter respeito à diversidade. Nós respeitamos a diversidade dos pensamentos políticos. Nem todo mundo pensa como o PT. Nós, do PT, somos um partido dentro da frente, mas existem outros. Acho que somos até o maior partido. Acho que somos até o principal partido da frente. Mas existem outros, com pensamentos políticos diferentes, com visões diferentes da realidade. O segundo ponto é que todos os partidos devem estar voltados, não para interesses muito particulares, devem estar voltados para os interesses da população, os interesses do povo. Devem estar comprometidos com um programa de governo que deve ser executado.
O terceiro ponto é que os partidos devem ser ouvidos, devem ser escutados, nós devemos ter fóruns e espaços concretos onde o debate seja feito, as divergências sejam resolvidas, porque nós não somos anjos, nós somos seres humanos, temos divergências, mas a gente tem que ter os fóruns próprios para a resolução das divergências. E o quarto ponto, eu acredito, é o espaço que cada força política desta deve ter. Todas essas forças foram contempladas no governo. Todas essas forças foram contempladas na Prefeitura de Rio Branco. Com critérios, não como rateio de cargos, mas com critérios técnicos, claros e definidos. É só isso que permite, digamos, a longa vida da Frente Popular do Acre e o êxito que vem obtendo junto ao povo acreano. Agora, falando em governo, o novo governo Binho Marques precisa muito dos parlamentos, tanto estadual quanto federal. Como é que o senhor avaliou a composição desses novos parlamentos? Se nós analisarmos a história política do Acre e pegarmos os resultados eleitorais, tanto para a Câmara dos Deputados Federais quanto para a Assembleia Legislativa, esse resultado foi único. Foi um resultado histórico, eu diria. A Frente Popular fez 12 deputados estaduais, 12, do universo de 24. E dos outros 12 que restaram, vários deles vêm somar conosco. Um resultado espetacular, extraordinário. Dos 8 deputados federais, 6 deputados federais a Frente Popular fez. Da bancada existente, apenas 3 voltaram. Eu tive a honra de ser um dos deputados que retornou à Câmara dos Deputados. Dentre esses 3, juntamente com o Perpétua e o companheiro Henrique. Os demais não retornaram. Esse resultado foi um resultado que eu diria histórico. Houve um reconhecimento do povo, houve uma generosidade, houve, digamos assim, a ideia que o povo entendeu bem de que eleger o governador, nós devemos elegê-lo, mas não podemos deixá-lo sozinho, refém da Assembleia Legislativa, como aconteceu tanto na história do Acre. Na medida em que ele tem maioria na Assembleia Legislativa, ele pode governar com tranquilidade, com serenidade, pode pensar melhor os projetos e evitar tráfico de influências, evitar, eu diria, chantagens. Eu fui deputado num período em que ocorreram chantagens na Assembleia Legislativa. Muitos problemas, muitos. Eu tive 2 mandatos de deputado federal, tive 2 mandatos de deputado estadual e vi muito isso, muitos desses problemas. E 2 mandatos de deputado federal eu vejo como é que funciona em Brasília também. Então, se o presidente da República e o governador querem governar tranquilos, e o prefeito, tem que construir maioria. Então, o Binho tem a maioria na Assembleia Legislativa, vai construir uma maioria folgada para governar. E a bancada do Acre, na medida em que nós temos 6 parlamentares, 6, de uma bancada de 8, o Binho vai ter um apoio em Brasília muito grande. Nós podemos trabalhar com serenidade, com tranquilidade, com objetividade, tendo como base o interesse público. Porque o Acre precisa dos recursos de Brasília. E é para isso que nós estamos lá. Deputado, nós vamos fazer um breve intervalo, mas vamos continuar a nossa conversa no próximo bloco e vamos focá-la no plano federal. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o deputado federal pelo PT, Nilson Mourão. Deputado, a disputa para presidente continua, nós temos aí um segundo turno. O fato de ter esse segundo turno, o senhor acha que enfraquece o próximo eleito, o próximo presidente, seja ele Lula ou Alckmin? Não, eu não acredito que enfraquece.
Eu acho que são vários países do mundo todo que adotam o procedimento do segundo turno. Uhum. O segundo turno, ele permite que a população conheça mais os candidatos. Avalie melhor. Avalie melhor os seus programas. Avalie melhor a sua postura, as diferenças. E possam fazer uma opção, eu diria, mais consciente. Por outro lado, o presidente eleito precisa ter uma maioria. Precisa ter que o seu programa seja, de fato, tenha, de fato, o apoio da maioria do seu povo. É por isso que precisamos de 50% mais um, para que ele seja vitorioso. O programa do Lula, do presidente Lula, no debate que foi travado no primeiro turno, ele foi, digamos assim, aceito pela quase maioria do nosso povo. A diferença foi muito pequena. Uma diferença muito pequena. Segundo turno, né? Levou para o segundo turno, sem problemas. O presidente Lula está reapresentando o seu programa para construir a sua maioria. Então, eu não vejo nenhum problema nisso. É um aperfeiçoamento das democracias, sim. Existem outros povos que o presidente da República se elege com 30% dos votos. Mas ele eleito com 30% dos votos, ele tem extrema dificuldade de governar. A sociedade não está comprometida com aquilo, e num governo como o do presidente Lula, ele precisa fundamentalmente do apoio social. Agora, deputado, muitos analistas dizem que não há muitas diferenças entre os dois programas de governo. O senhor concorda com isso? E quais seriam realmente as diferenças entre o Brasil com Lula e o Brasil com Alckmin? Bom, acho que as diferenças são muito grandes. Eu tenho acompanhado isso em Brasília, como deputado federal, no plenário da Câmara, dialogado muito com os deputados de oposição, porque somos todos parlamentares. Então temos que guardar o mínimo de respeito entre nós. Então eu tenho a oportunidade de conversar com líderes do PSDB, permanentemente, nas comissões, no plenário, e a gente vê claramente as diferenças. O PSDB e o PFL, eles compreendem a função do Estado brasileiro como aquilo que eles chamam de Estado mínimo. Eles não querem interferência do Estado. Portanto, a sua principal cartilha é privatizações. Eles privatizaram o país, venderam tudo, tudo. Muita coisa ainda se encontra nebuloso com relação àquele procedimento. O presidente Lula estancou o processo de privatizações. Aliás, nunca houve uma grande CPI para investigar os processos de privatização. É verdade, nunca houve. Muitos ainda, eu não diria que todas as privatizações foram, digamos assim, realizadas sob suspeição. Eu não diria isso. Eu acho que algumas foram até corretas e até transparentes. Mas outras sim. Outras sim. Elas ainda estão acobertadas por um manto de suspeição e de muitas coisas que precisam ser esclarecidas. O presidente Lula fez um corte. Encerrou as privatizações e colocou a função do Estado para operar, para trabalhar. É claro, não numa visão saudosista, não numa visão de um passado recente, em que tudo era o Estado que tinha que realizar. O presidente Lula colocou a economia para funcionar. Colocou a economia para funcionar, gerando emprego e gerando renda. O governo anterior gerou 700 mil novos empregos em 8 anos. O presidente Lula gerou 5 milhões de novos empregos em 3 anos e meio, uma média de mais de 120 mil empregos por mês, enquanto eles geravam 6 mil por mês durante 8 anos. Uma diferença muito grande. As políticas sociais. Nós pegamos as políticas sociais com apenas 3 milhões de pessoas atendidas. Era a visão de que o governo tem que gastar pouco dinheiro com políticas sociais. O presidente Lula atende só do programa Bolsa Família 11 milhões de famílias. Desenvolvimento rural. O presidente Lula pegou crédito rural da ordem de 3 bilhões de reais para a agricultura familiar. Hoje são 10 bilhões de reais. O presidente Lula pegou o crédito habitação em 3 mil reais para construir as casas dos trabalhadores rurais.
Hoje são R$7.000. Então as políticas sociais não têm comparação. Política externa do governo Fernando Henrique era dependente de dois polos, do governo dos Estados Unidos e da comunidade europeia. O presidente Lula ampliou, mantém boas relações com os Estados Unidos, com a comunidade europeia, ampliou para a África, para a Ásia, para a América do Sul. Hoje nós temos a Comunidade Sul-Americana de Nações. O presidente Fernando Henrique ia instalar a ALCA a qualquer custo e a qualquer preço, que é a área de livre comércio das Américas, sob a hegemonia dos Estados Unidos. O presidente Lula disse, desse jeito não. Nós temos que modificar as regras. As regras não foram modificadas, a ALCA não se instalou. Na área da educação, a educação estava sucateada. O presidente Lula recuperou toda a educação do nosso país, realizou o ProUni. São 400 mil jovens brasileiros que podem fazer o seu curso superior. Aqui no Acre nós temos em torno de 300 jovens que estão nos cursos superiores através do ProUni. Qualquer área que você pegar e levantar, você vê os avanços do governo do presidente Lula e a grande diferença com relação ao PSDB. Existem, claro, vários problemas que ainda não foram solucionados e resolvidos. Muitos no Brasil. Mas nós vamos resolver. Eu relembro apenas um último, muito importante. A dependência estrutural que o governo brasileiro tinha com relação ao FMI. Dívidas enormes. O presidente Lula liquidou a dívida, economizou dinheiro. Não temos mais nenhuma dependência com o Fundo Monetário Internacional. Essas são as grandes diferenças do nosso governo com relação ao governo anterior. Agora, deputado, o senhor falava da avaliação, da possibilidade melhor de se avaliar os candidatos nesse segundo turno, e recentemente nós tivemos o primeiro debate na televisão. Como é que o senhor avaliou a participação dos candidatos, principalmente do candidato Lula? Bom, eu acho que o debate foi saudável, né? A sociedade brasileira precisa debater, ouvir os candidatos, amadurecer a sua opinião. O debate foi exemplar. O presidente Lula, ele assumiu uma postura não somente de um candidato, mas de um presidente da República, de um país que tem 180 milhões de habitantes. Procurou conduzir o debate numa linha de Brasil. Discutir saúde, educação, saneamento básico, obras estruturantes, política externa, programas sociais. Essa foi a sua postura. Tranquila, serena. Debatendo o Brasil. O que nós queremos com o Brasil? Eu achei muito estranha, muito, eu diria, esquisita, a postura do nosso adversário, do ex-governador Geraldo Alckmin. Ele assumiu uma postura extremamente agressiva, violenta, tentando desmoralizar o presidente, pegando coisas pequenas, insignificantes, eu diria, coisas que não cabem nesse debate. Né? Nós todos conhecíamos o ex-governador Geraldo Alckmin como um homem religioso, um homem sereno, pacífico, e, na verdade, ele assumiu uma postura desconhecida até hoje. Né? Ninguém ficou sem entender, porque ele poderia ter colocado o debate, a discussão, no outro plano, assumindo coisas, inclusive, preocupantes, dizendo o que não fez, omitindo a verdade, né? E assumiu uma postura de ataque, assim, irresponsável com o presidente Lula. Quem ganhou e quem perdeu o debate, cabe ao povo avaliar. O fato é que a primeira pesquisa feita no Brasil, depois da realização do debate, e publicada por um importante jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, mostrou que o presidente Lula ganhou o debate. Ele ampliou a sua margem de favoritismo de 7% para 11%. Hoje o presidente Lula tem 11% de vantagem sobre o Alckmin. Isso significa em torno de 15 milhões de votos. É difícil de tirar essa diferença em pouco tempo, então. Eu acho que a campanha está aí. Né? Não, hoje, eu acho que o Lula ganharia com certeza a eleição. A eleição não é hoje. Portanto, é preciso que todos nós continuemos, digamos assim, a debater, discutir, a ver todo o processo da campanha até o seu final. Deputado, o Acre avançou muito mesmo
nos últimos anos. E a participação do governo federal para todo esse processo de mudança foi muito grande. Considerando hoje, nós estamos mais independentes ou essa parceria com o governo federal ainda é muito importante, ainda é fundamental para essa continuidade de mudanças? Eu acho que nós fizemos as duas coisas. Nós ampliamos muito a nossa parcela de autonomia, crescemos muito, a arrecadação do Acre hoje cresceu bastante, os municípios recebem muitos recursos do governo do estado através dos repasses do ICMS. A nossa arrecadação, acho que quadruplicou, cresceu 4 vezes mais em relação à situação anterior, o que é uma coisa extraordinária, né? Por outro lado, nós colocamos muitas metas. O Acre não pode parar. O Acre cresce 20% de crescimento econômico ao ano. Que é bem acima da média nacional, né? O Brasil cresce 5%. A média do Brasil é 5% por ano, nós crescemos 20%. Está aí para todas as pessoas verem. Todos os lugares, as empresas operando, os empregos sendo gerados, empresas aqui no Acre que hoje já tem mais de 1.000 funcionários, 800, 500. Você imagina uma folha de uma empresa do Acre que paga 500 pessoas. A folha, mais os encargos sociais, é muito dinheiro circulando, muita riqueza circulando. Então, nós colocamos outros objetivos. Agora, a realização desses outros objetivos passa pelo apoio do governo federal. Sem apoio do governo federal, não tem rodovia. Nós não temos como pensar na conclusão da rodovia da BR-364 de Cruzeiro do Sul até Sena Madureira. Ela está vindo. Falta completar Tarauacá, Sena Madureira e terminar Cruzeiro do Sul a Tarauacá. Faltam ainda muitos quilômetros. É um custo muito alto. Sem a participação do governo federal. E mais precisamente do governo Lula, essa rodovia não tem como ser concluída. Portanto, a importância da nossa parceria com o governo federal ainda é muito grande, muito grande. A maioria das obras de saneamento básico, de infraestrutura que precisam ser feitas e realizadas, são investimentos muito altos. Programa de energia elétrica no meio rural? Eletrificação rural, já avançamos muito. Foram 160 milhões de reais que foram feitos. E precisamos ainda muito para chegar em todos os lugares. O presidente Lula disse que vai ser o presidente que vai apagar a última lamparina. E o crescimento da agroindústria no Acre. Nós temos que avançar na agricultura familiar e na agroindústria. Agora, tem um detalhe, Jorge Henrique, que eu queria colocar para você que me preocupa. O candidato Geraldo Alckmin, ele não tem assim muito compromisso com o Acre. Recentemente, eu fiz um pronunciamento na Câmara dos Deputados que mostrava que, já há algum tempo atrás, Geraldo Alckmin, ele era contra as áreas de livre comércio aqui do Acre. A ex-deputada federal Zila Bezerra apresentou um projeto de lei criando as áreas de livre comércio, de Cruzeiro do Sul, Plasticastro, Brasileia e Pitaciolândia. Essa matéria estava na mesa para ser votada. O Geraldo Alckmin era líder do PSDB, encaminhou contra, votou contra e registrou nos anais da Câmara dos Deputados seu voto contrário. Ele já é contra o Acre faz tempo. Ele quer a redução das bancadas, ele é contra a Zona Franca de Manaus. Então ele tem uma posição, uma cabeça e os pés muito na elite de São Paulo. Ele não conhece o Brasil. Não é por menos que o povo do Nordeste e do Norte está votando maciçamente contra ele. Quer dizer, se não for o presidente Lula para estar conosco, nós iremos passar alguns momentos extremamente difíceis na história econômica do nosso Estado. Esse reflexo que o senhor está apontando demonstra, inclusive, o compromisso do presidente Lula de ampliar as forças do governo além da faixa costeira, ali da região sul, que é realmente um governo que tem olhado muito para o Brasil como um todo. Em caso de vitória, o que o povo brasileiro pode esperar de um segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, o fato do presidente Lula estar tendo uma aceitação muito grande no Nordeste e no Norte do país não é por acaso. É que essas regiões foram, de fato, prejudicadas no processo de desenvolvimento econômico e social do nosso país. Foram prejudicadas, sim, na história.
E o presidente Lula está fazendo justiça social. Se voltou para as regiões mais pobres mesmo do nosso país. Se voltou. Se voltou com políticas sociais, com política de desenvolvimento, com grandes investimentos. O povo do Amazonas deu 72% de apoio ao presidente Lula. Porque o presidente Lula reativou a Zona Franca de Manaus. Estava acabada no governo Fernando Henrique. Ele reativou, gerando milhares e milhares e milhares de empregos. No Nordeste estão grandes investimentos. Aqui no Acre, grandes investimentos. Então ele está correto. Quando ele traça um processo de desenvolvimento econômico que desloca um pouco o centro das atenções dos grandes centros já tradicionalmente beneficiados para as zonas mais pobres do nosso país. Senão nós não queremos sair dessa situação. E o novo governo do presidente Lula vai ser um governo que vai acelerar muito, mas muito mesmo, o crescimento econômico do nosso país, com obras estruturantes, com pavimentação de rodovias, com portos, com grandes exportações, com geração de empregos e com justiça social. Porque o grande segredo é esse. Não é só promover o desenvolvimento econômico. Você pode promover o desenvolvimento econômico e manter a população pobre, como ocorreu na ditadura militar. A ditadura militar tinha um crescimento econômico de 10% ao ano, mas o povo nunca empobreceu tanto como naquele período. Verdade. Então o segredo é promover um crescimento econômico, e isso vai ser ampliado com justiça social, com distribuição de renda, com geração de empregos, com investimentos nas áreas mais pobres e menos desenvolvidas no nosso país. É aí onde o Acre entra. O Acre entra nas prioridades do presidente Lula, porque ele tem um compromisso com as regiões mais pobres do nosso país. Olha, deputado, nosso tempo está estourado, mas eu não poderia terminar a nossa conversa perguntando exatamente nisso. As parcerias para o Acre foram muito importantes nesses últimos 4 anos. E o que aconteceu aqui? Por que o presidente Lula perdeu aqui no Acre? E se é possível, nesse segundo turno, reverter essa situação? Eu acho que isso faz parte do processo político normal. Houve toda uma campanha, nós tivemos que construir um candidato a governador e muitas vezes essas campanhas dos candidatos também, a deputados, ficaram priorizadas. E pode ter havido um certo prejuízo com relação à campanha presidencial. Mas o presidente Lula está aí participando de todos os debates, todas as discussões, agora só tem 2. E eu tenho certeza que a mobilização que nós estamos fazendo... O Alckmin cresceu muito nos últimos dias, acho, talvez por aquela questão do dossiê... ele cresceu nos últimos dias em função um pouco desses fatos, né? E eu acho que houveram esses problemas que agora estão sendo devidamente esclarecidos para o povo brasileiro. Vem, por exemplo, aí, a partir de hoje, nos próximos dias, o conteúdo do dossiê. Porque a imprensa tem se preocupado muito com outras coisas. Claro. Mas não tem se perguntado qual é o conteúdo do dossiê. O conteúdo do dossiê vai ser esclarecido. E espero que com ele se esclareça muita coisa também. Agora, Jorge Henrique, eu tenho a convicção de que agora, tendo apenas 2 candidatos, o povo acreano vai massivamente apoiar o presidente Lula, por tudo que ele fez. O eleitorado da Heloísa Helena é um eleitorado que tem vindo compor com o presidente Lula. Porque não tem outra saída, não tem outro jeito. Não pode apostar no quanto pior, melhor. Quem aposta no quanto pior, melhor, não constrói a história. Destrói, desfaz, desconstrói. Então, quem quer construir alguma coisa, avançar alguma coisa, é com Lula. Pessoas que anularam seus votos, pessoas que estavam confusas naquele momento, acho que agora estão vendo com clareza. E a mobilização que nós estamos fazendo, município a município, nós iremos reverter essa situação. Porque o presidente não perdeu em todos os municípios do Acre, perdeu em alguns. Em alguns municípios o presidente Lula ganhou. Ganhou em Tarauacá, ganhou em Feijó, ganhou no Jordão, ganhou em Assis Brasil, ganhou em vários municípios do Acre, ganhou em Epitácio-Holândia, mas perdeu. No geral, perdeu. Mas nós vamos reverter, tenho certeza que o povo acreano, com a consciência política que tem, e é capaz de ver tudo aquilo que o presidente Lula fez pelo Acre e o que ele poderá fazer ainda mais. Deputado Nilson Mourão, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Eu que te agradeço, um abraço para você e vamos em frente. E parabéns mais uma vez por mais essa vitória
aí nessa eleição. O senhor renova, então, o seu mandato, né? Eu te agradeço, realmente é o meu 5º mandato. Eu agradeço ao povo acreano, a generosidade do povo acreano em depositar em mim mais a sua confiança. Meu compromisso é trabalhar pelo nosso povo. Obrigado mais uma vez, deputado. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia, boa noite e até a próxima. Olá, no Ideias da Aldeia de hoje eu vou conversar com o deputado federal Nilson Mourão, deputado que vem aqui no programa fazer uma análise das eleições desse ano no Acre e também avaliar o cenário nacional com o segundo turno para a disputa à presidência da República. E essa boa conversa você acompanha hoje aqui no Ideias da Aldeia, a partir das 10 da noite, e eu espero você. Existem mestres espirituais, como o Guru Maharishi Myojo Yogi, que podem nos ensinar o verdadeiro sentido da existência humana. Eu falei, não, Maria, tudo isso eu sei. Eu perguntei por que de Kombi. Aí foi o namorado que respondeu. Porque há muitas Kombis viejas em Amsterdã. Tenho amigos argentinos esperando me achar. Argentino? O cara era argentino? É aqui que eu desço, pensei. Mas a Maria me olhou com um olhar que eu só pude fazer. Tudo bem, mas que merda, tamo nessa, mas que merda, vamos junto, mas que merda. Mas aí eu me lembrei, sabe, daquela coisa da revolução e da evolução, da magia do meu encontro com a Maria, e resolvi embarcar naquela aventura. E também porque que porra é essa? Que merda é essa? Não, vocês não vão acreditar. O argentino tinha ido lá para dentro buscar a mochila dele da Maria e voltou vestindo um bonezinho do Pateta. Sabe aqueles que vendem na Disney? Sabe o que é verão e tudo? Agora vocês imaginem o quadro. Eu, a mulher pela qual eu tinha acabado de me apaixonar, e seu namorado argentino, usando um bonezinho do Pateta, os três indo para a Índia de Kombi via Amsterdã. E o viado ainda fazia questão de andar pelo meio da rua de mãos dadas com a Maria. Mas desde aquele tempo, suor de Cristo tinha poder. E assim que nós pisamos a escada do navio, eu escutei: Hey, Mr. David! Hey, you two, Brazilian! Come back here! You three, come back here! Era a imigração. Nos botaram numa salinha e nos revistaram, da cabeça ao âmago. Eles não tinham encontrado nada, mas o porra do argentino suava feito um desgraçado. Até que um dos guardas teve a santa ideia de revistar o bonezinho do Pateta. E não é que no bonezinho do Pateta, o Pateta do argentino tinha costurado uma cartela com 300 ácidos. Ele tentou se justificar. Espera mí un personal, por favor. Yo soy adicto, yo soy lisiado, por favor. Por favor. Mas, porra, 600 ácidos. O oficial da imigração até tentou ser legal com a gente. Perguntou: então, quem vai assumir esses 900 ácidos? Assumem os 3, assumem apenas 2, assumem apenas o Pateta argentino. Eu falei: não sei, Mr. Officer, o que é que o senhor acha? Acho melhor o Pateta argentino assumir sozinho. Afinal de contas, os 1.200 ácidos estavam no bonezinho dele. Isso não é um crime muito grave em Grã-Bretanha. Ele vai ficar alguns dias preso, depois os juízes tiram uma fiança e ele sai. Eu olhei para Maria com um olhar mais compungido que eu consegui e disse: Maria, infelizmente vai ter que ser assim.
A Maria foi até o Alejandro, segurou em suas mãos e lhe disse com lágrimas nos olhos: nos vemos na Índia. Rechiflau em minha tristeza, me despedi do argentino. Não, gente, lembrando hoje, sabe, também é impossível, mas toda vez que eu lembro do Alejandro, ele está vestindo a camisa do Maradona. Me despedi do bicho, peguei Maria, tomei Maria pelas mãos e fomos para a Holanda de navio. Enfim, sós.